Então, continuando, né, na perspectiva do nosso irmão Rossandro Klinger, ele tem um vídeo que ele fala sobre tolerância, aceitação e compreensão. Então, ele diz que é impossível desenvolver a habilidade de viver em harmonia com a sociedade, né, ou com qualquer pessoa, se tivermos a ilusão de que basta apenas desenvolver a tolerância, né? É necessário também a compreensão, né? A aceitação e posteriormente a compreensão, como ele diz. Então ele diz que tolerância é a atitude justa, objetiva e compreensiva em relação àqueles cujas opiniões, práticas, raças, religiões, nacionalidade, opções de gênero, né, qualquer coisa que venha diferenciar, que seja diferente da nossa, ou seja, em compreender o outro na sua concepção de visão de mundo, pensamento, opção sexual, religiosa, política e por aí vai. Então é necessário que a gente tenha essa compreensão, essa aceitação. As pessoas que não têm tolerância muitas vezes possuem uma visão equivocada e não raro se sentem autorizadas a interferir e até a matar aquele em que a sua opinião difere da sua. A gente vê isso muito, né, nas guerras, que a gente fala nas guerras, a gente pensa em guerra, né, nas guerras frias, por exemplo, mas a gente fala nas guerras do dia a dia mesmo, né, as guerras urbanas. A gente vê aí o nível de intolerância que muitas vezes, por conta de uma discussão no trânsito, né, uma discordância de times de futebol, e a gente vê aí até religião, né, as pessoas invadindo templos e quebrando as coisas porque a intolerância é muito grande. Então, é um momento em que a gente está passando, na verdade, esse momento, a gente fala, a gente está passando, né? Parece que sempre houve a tolerância, cada um no seu nível, seu tempo. Só que está num processo assim tão exacerbado na atualidade que é preciso que a gente comece a fazer um processo assim de retorno, sabe? Um retorno a um tempo que a gente buscava um pouco mais de apaziguamento, um pouco mais de religiosidade em nosso ser, para que possamos praticar o amor na sua essência, não é? Então, como ele diz, é bastante comum, né, nas guerras que essas pessoas acreditam que estão fazendo coisas em nome de Deus, né? Os kamikazes, por exemplo, kamikaze é um termo japonês que significa vento de Deus ou sopro divino. Então, a gente utiliza, né, as pessoas utilizam as coisas de Deus. E o que são os kamikazes? Os kamikazes eram pilotos suicidas que durante a Segunda Guerra eles atiravam seus aviões contra os navios inimigos, né? Não se importando se eles iam morrer ou não, porque certamente morriam, porque eles acreditavam que perder era mais desonroso do que a morte, né? E que esse ato os conduziriam ao Supremo Criador, esse ato de coragem, né? No entendimento deles. Então percebemos que ao longo da história, né, a intolerância adquiriu um peso muito exacerbado, né? Que a mortalidade em torno disso foi bastante significativa e ainda é. A falta de aceitação do indivíduo, né, no caso citado dos kamikazes, a intolerância de uma nação, né, de todo um sistema, porque isso não era a ideia do piloto em si, mas era um sistema, né, que já incutia esse tipo de situação, né? Então era preferível morrer, né, cometer o suicídio, atirar o avião e aí morrer junto, do que tentar um processo de rendição ou de paz, né? Então, quando adotamos a tolerância, nós fazemos o movimento de sair do fanatismo, né? Do fanatismo ideológico, religioso e racial. E deixamos de acreditar que apenas a nossa opinião é a que tem que prevalecer, ou mesmo que pensemos da mesma forma, em nome da boa convivência, não é?
optamos por tolerar, que neste caso é aquele tolerar que demonstra sofrimento, né, que vimos lá no início, porque a gente vai abrir mão daquilo que a gente acredita para poder conviver de uma forma mais ou menos em paz, que aí seria aquela paz do Mar Morto, né? Mas isso seria a tolerância que o Rossandro fala, que fala assim, tá, eu preciso muito desse emprego, então eu vou tolerar esse meu patrão e eu fico ali me submetendo a situações de sofrimento, né? Então, esse não é o tipo de tolerância ideal, né? Saudável. Sim, eu preciso do emprego, sim, mas e aí? Enquanto isso, eu posso procurar outras situações que mais adiante vai me proporcionar uma certa satisfação e uma saúde mental equilibrada, porque isso também nos adoece, né? Então, para uma convivência um pouco mais harmônica, é necessário que, além da tolerância, eu posso tentar também me apaziguar com esse chefe, não é verdade? Chamá-lo para um diálogo, dizer, olha, a gente também pode fazer isso. É uma possibilidade, gente. A gente não está dizendo aqui que é fácil, não. Na teoria tudo é muito bacana. A gente não está querendo poetizar, né, as coisas, não é isso. Mas abrir campo para as possibilidades, que a gente não tem só como possibilidade o sofrimento, né, e a submissão em troca da nossa saúde. Não é isso que está em questão, mas a gente procurar uma convivência um pouco mais harmônica, que, como diz o Rossandro e outros teóricos, né, outros que falam sobre saúde, que é necessário também, além da tolerância, a aceitação, que nesse caso aí tem a conotação de percepção de outras realidades e circunstâncias, sem tentar protestar, modificar ou fugir. Ou seja, eu me permito conviver com aquela pessoa apesar de ela não torcer para o mesmo time que eu, apesar dela não ser uma pessoa assim tão afável quanto eu gostaria, mas eu me permito conviver com essa pessoa. Então, o fato de aceitar me permite um registro positivo a respeito do outro, né? Ele não torce para o meu time. Poxa, mas ele é uma pessoa assim tão bacana, tão boa de conversar, tem tantos outros valores. Então, a partir dela, né, da aceitação, eu me permito não querer lutar, modificar, nem fugir do outro. Eu convivo com ele. Então, não esquecendo de que aquilo que eu dirijo ao outro é o que eu tenho dentro de mim, o que eu tenho para comigo. Se eu sou intolerante com o outro, eu sou intolerante comigo, né? E tenho dificuldade de me aceitar, de aceitar certas situações da minha existência. Então, para concluir a fala do nosso irmão Rossandro, o esforço de tolerância e aceitação será fortalecido se nós pudermos compreender o outro, ou seja, preciso fazer o movimento de sair do meu mundo, apaziguar, acalmar as minhas crenças, né, para que as relações possam permanecer de forma saudável, né? Imaginemos, se a gente se casa com alguém que é completamente diferente da gente. E essas diferenças elas vão se revelando ao longo da convivência, porque a gente sabe, né? A gente já teve a oportunidade de estudar sobre o assunto, que somos a priori unidos pela paixão, né? Não é a sutileza, a sublimidade do amor que nos une, de início não. Então, isso a gente conquista com o tempo, né? Se souber tolerar, aceitar, compreender, né? Primeiro a gente compreende, depois a gente aceita, ou alguma coisa do gênero, não tenho certeza. Mas o importante é que haja aí a tolerância, a compreensão, a aceitação, né? Então, a princípio, é aquela paixão que literalmente nos cega, né? A gente já trabalhou isso um tempo. A gente vai assistir um videozinho pequenininho, só para a gente lembrar.
do ponto de vista do cérebro, se assemelha a uma espécie de demência temporária, com características de estresse, obsessão e compulsão. Então, o lado bom desse processo aí de demência, isso aí tudo, porque isso mexe com toda a nossa parte cognitiva, não é, gente? Então, a boa notícia é que isso, né, do ponto de vista científico, ela é sempre passageira e tende a durar no máximo de 12 a 18 meses, né? Então, quando essa fase passar, é essencial que a gente já esteja passando da fase da tolerância, da aceitação e entrando na fase da compreensão. Porque se a paixão passa e a gente não processa dessa maneira, o casamento, né, as relações se acabam. E a gente olha para o outro e diz: não foi com ele que eu me casei. E com certeza não foi. Nós nos casamos, nos apaixonamos pelo personagem que a nossa paixão criou, né? Naquele processo de cegueira, de demência. E ao longo do tempo, a convivência é que permite que esse indivíduo vá se apresentando tal qual é, né? Para que eu possa exercitar então a minha capacidade de compreensão e a partir daí o amor aliado ao desejo assuma então esse lugar da paixão. A gente vai continuar no próximo vídeo.